Olá! Na aula de hoje vou demonstrar o comportamento da curva de magnetização de uma máquina de corrente contínua. Bora para a aula! Vamos ao perfil frontal desta máquina. Observe, aqui temos o estator enrolado por sobre o estator, a bobina de campo da máquina, um enrolamento de campo. Aqui temos o rotor, enrolado no rotor, o enrolamento de armadura da máquina. Aqui temos o anel coletor segmentado, que é o comutador da máquina. A e B são as escovas, e A e B aqui são os terminais de acesso externo à máquina. Supondo essa máquina operando como um gerador, aplicamos tensão contínua por sobre o campo da máquina, circula corrente contínua, vai induzir então o campo principal da máquina, magnetizando o estator e o rotor da máquina. Aciona o rotor com velocidade constante, vai ser então induzida uma tensão com polo positivo e negativo nas escovas A e B da máquina. Mas o que seria a curva de magnetização dessa máquina? Veja, vamos observar pelo circuito elétrico equivalente. Então temos a bobina de campo e a bobina de armadura. Aplico tensão contínua, circula corrente contínua, vou produzir o campo principal da máquina. No rotor, aciono o rotor com velocidade constante, é induzida uma tensão, que é a tensão de armadura. Em vazio, a tensão que eu vou medir dos terminais A e B vai ser igual à tensão induzida EA. Observe, a relação entre a bobina de campo com a bobina de armadura é justamente o campo principal. É ele que faz o acoplamento entre a bobina de campo com a bobina de armadura. Então, observe, vamos levantar uma característica muito importante. Qual que é a relação entre EA, tensão induzida na armadura, com a corrente de campo que circula no campo da máquina? Veja, essa relação é o que chamamos de curva de magnetização. O EA aqui no eixo Y, tensão de armadura induzida, e o IF aqui no eixo X, corrente de campo da máquina. Vou supor o seguinte, vou supor uma máquina nunca usada. Se a nossa tensão de campo for zero, a corrente IF é zero, então o fluxo na máquina seria zero. Neste caso, se acionarmos o rotor com velocidade constante, qual que vai ser a tensão induzida? Vai ser zero, porque o fluxo é zero. A tensão induzida não é K, φ, ômega. Se o φ é zero, a tensão induzida ela seria zero. Vou então aumentar o meu VF. Aumentando o VF, a corrente de campo aumenta, meu campo aumenta e a tensão induzida vai aumentar lá na armadura da máquina. Só que chega no momento que satura. O que é a saturação? Eu vou magnetizar o núcleo da minha máquina, tanto do estator quanto do rotor, no seu máximo. Então, por mais que eu aumente F, o meu campo passa a ser constante. E aí a minha tensão induzida vai ficar constante. Então, temos o seguinte comportamento. Veja, partiu com tensão induzida zero, supondo que não tinha nenhum fluxo interno na máquina, aumenta linearmente até que começa a saturar e a tensão vai tendendo a ficar constante. Agora, vou supor o seguinte, vou supor o caso contrário, vamos desmagnetizar a máquina. Veja, aqui eu chamei de EA crescente. Se eu começar a desmagnetizar a máquina, o que temos? Mantendo a velocidade constante, a gente vai ter o seguinte, diminui o VF, a corrente IF e o fluxo diminui. Então a tensão interna induzida vai diminuir. Porém temos um detalhe, que é a inércia dos dipolos magnéticos. Eles voltam à sua origem mais lentamente do que o caminho da corrente. Como que vai ficar o comportamento desse gráfico? O EA decrescente vai ficar maior do que o EA crescente, veja. E quando zera a corrente, para IF igual a zero, eu tenho um magnetismo residual ali na máquina. Se eu manter a velocidade
constante, então eu vou ter uma tensão residual na máquina, mesmo com o IF igual a zero. E aí é que está um detalhe. Esse magnetismo residual, ele não se perde facilmente. Ele passa a ser uma característica da máquina. E aí a curva de magnetização de uma máquina normalmente tem este comportamento. Com IF zero, eu tenho uma tensão residual, vou aumentando a corrente até que vai saturar a máquina e EA vai tendendo a ficar constante. Mas veja, temos que destacar um ponto importante aqui. EA residual é diferente de fluxo residual. O fluxo residual ele está lá presente na máquina. A tensão residual ela só existe se eu acionar a máquina com alguma velocidade. Tensão é K φ ômega, ou seja, tensão residual vai ser K φ residual vezes a velocidade. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!